Ok, pessoal, vamos então começar a nossa live que eu prometi para vocês que ia fazer sobre o traçado cefalométrico, análise USP, que a gente ministra na graduação, terceiro ano, tá? Então essa é uma aula simples, é uma aula tranquila, porque ela não é voltada para pós, né? É voltada para graduação. Então, em primeiro lugar, eu vou anotar umas coisas aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu tô falando, que isso pode ser a chave, né, do teu entendimento para a cefalometria. Antes de mais nada, a gente precisa começar a entender que a gente vai falar sobre cefalometria começando pela tabela, tá? Então, olha só, a tabela ela vai ser composta de 4 partes: primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Nessa primeira parte, o que você observa? Peguem aí os xerox de vocês que vocês vão entender, né? Então, a primeira parte, ela fala assim, ó. Relação das bases ósseas. Relação das bases ósseas. Então, o que essa primeira tabela, ela vai te responder? Ela vai te responder algumas coisas. Ela vai te responder assim, ó. Qual a relação da maxila em relação ao crânio? Essa pergunta vai ser respondida nessa primeira tabela. Então, por exemplo, ela vai te responder se essa maxila está protruída, retruída ou bem posicionada em relação ao quem? Ao crânio. Ok? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que essa tabela vai te responder: qual a relação da mandíbula em relação ao crânio? Essa mandíbula, novamente, ela está protruída, ela está retruída ou ela está bem posicionada? Uma terceira pergunta que esse primeiro quadro vai me responder é: qual a relação dessas duas bases, maxila e mandíbula, entre si? Ok? Então, você vai ter um resumo aqui da situação do teu paciente na seguinte questão: se esse paciente é um classe 1, se esse paciente é um classe 2, ou se esse paciente é um classe 3, a partir das medidas desse quadro. Então, nesse quadro, a gente vai perceber 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Todas essas medidas vêm acompanhada da linha SN, exceto duas, né? Exceto aqui o NAP e o ANB, que nós não vamos conversar agora, todas elas vão ter o SN. SNA, SNB, SND. Ok? Entendendo isso, você vai passar para o teu desenho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu desenho, que está aqui embaixo, certo? Vou trabalhar com esse desenho aqui na lateral. Deixa eu só ver se está bem centralizadinho ali. Ok, tá bem centralizadinho, né? Então, primeira medida, NAP, vamos considerar por enquanto. Segunda medida, SNA. Ponto S, centro de célula túrcica. Ponto N ou NA,
eu gosto de colocar NA. Ele é o limite do osso frontal com os ossos próprios do nariz. Então, aqui está o NA, bem aqui, certo? Certo. Depois, a minha medida pede o ponto A. Todas as vezes que eu falar do ponto A, eu vou estar me referindo à maxila. Então, vamos lá. Ele aqui é o SNA. SN. Ok? NA. Certo ou não? NA. Então, vai ser este ângulo aqui. Esse é o SNA. Você vai pegar o seu transferidor. O meu é esse aqui, que é um template ortodôntico, né? Para o curso de especialização. Você pode ter qualquer outro aí. Você vai colocar a bolinha no entremeio. Ó, tá aqui. Bem no zero. E aí você vai olhar aqui, ó, onde que ele parou. Parou, na verdade, ele parou um pouquinho antes do 90. Vamos anotar, então, na nossa tabela. Aqui, ó. 89. Na sequência, você vai ter o SNB de bola. Onde que é o meu B? B é bem aqui, ó. Ponto de maior convexidade, concavidade, na verdade, da mandíbula. E depois, ele vai falar sobre o SND. E o D é o centro da sínfise, certo? Então, olha que coisa engraçada. Você vem aqui, que maravilha, ó. Não tem dificuldade, né, ó. SNA. Então, coloca a sua régua em cima do SN. SNA, 89. SNB, que é essa linha aqui, ó. Olha lá, o NB aqui, ó. Tirar, né? Porque senão vocês vão falar que não tá dando pra ver. Pera aí. Vou fazer aqui de outra cor. NB. Ó. NB. E depois o seu ND. De dado. Ó. Uma boa dica fazer colorido, tá? Então, primeira linha aqui que a gente tem. Cadê o negócio, gente? Cadê a caneta azul? SNA. SNB vai ser até o verdinho aqui. O ângulo. E o SND, vermelho, tá? Vou medir aqui, então. SNA, 89. SNB é o nosso azul aqui. Vai dar, ó, 85, vai dar aqui no meio, aqui vai dar 87. E o SND de dado vai dar 1, 2, 3, 83. Certo? Certo. A gente vai lá na nossa tabela. SNA 89, SNB 87 e SNB 83. Olha só que coisa.
O nosso paciente, ele está aparentemente todo aumentado. Normal é 82, deu 89. Normal da mandíbula, 80, deu 87. Normal SND, que também é uma referência da mandíbula, 76, deu 83. Então, todas essas medidas estão acima do padrão. Então, isso daqui vai refletir o seguinte, isso aqui vai nos dizer o seguinte. Nesse caso, 89, maxila está protruída, SNB de bola, que é a mandíbula também está protruída, e o SND, que também se refere à mandíbula, confirma mesmo que a mandíbula está também protruída. O ANB, pessoal, é uma medida que você não vai medir na régua aqui. Como que a gente faz o ANB? A gente vai lá e a gente faz a seguinte conta. O valor que deu do SNA, que é 89, menos o valor que você teve do SNB de bola, que é 87, certo ou não? 89 menos 87, então a gente tem um ANB de 2. O que reflete um equilíbrio fake, digamos assim, né? Aqui a gente pode dizer que a maxila versus a mandíbula estão bem posicionadas. Porém, as duas estão aumentadas, certo ou não? Deu mais, deu mais, deu mais. A gente tem um desvio padrão de mais ou menos 2 sempre. Então, assim, mais ou menos 2. Significa que se o SNA deu 82, 83, 84, você está dentro do desvio. 89 é muito. Então, como as duas estão aumentadas e para bastante, para muito, a gente tem um caso de paciente com biprotrusão. As duas bases estão protruídas. Sim? Então, esse é o resumo do primeiro quadro. Vamos para o segundo quadro agora.